sei da história. Não tem problema. Walter, vê se está tudo certo aí, Walter. Olha lá, o som tá bom, Walter? Então vamos ao arroz com feijão de hoje? Abra aí a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. E nós vamos ler versículos 6 até o versículo 10. Colossenses 2, 6 a 10. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha enredar ou fazer presa sua, com suas filosofias, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Até aí. Senhor, nós te adoramos, Senhor, o único Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, que tem domínio sobre todas as coisas. Te adoramos e queremos pedir, ó Deus, venha abrir o nosso entendimento. Estamos diante da grandeza da tua palavra e precisamos espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra. Assim, ilumina os olhos do nosso coração, e não somente os nossos, mas daquelas centenas e milhares de irmãos que nos assistirão pelo YouTube, aquelas pessoas que estão muito longe, escravizadas nos costumes, nas tradições, sendo exploradas em nome da fé, aquelas que estão angustiadas pelo falso evangelho. Ilumina os olhos do coração delas também. Pela fé oramos, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer a mesma perguntinha. Por que Paulo escreveu essa carta aos Colossenses? Você nunca mais vai esquecer disso. O que aconteceu com a igreja dos Colossenses? 4 coisas introduziram-se nessa igreja. A primeira foi asceticismo, rigor ascético. O que é o asceticismo? Preste atenção. É tudo aquilo que me é cobrado, que me custa alguma coisa, que me custe preço, que me traga sofrimento, que me traga penalidade. Porque alguém diz que fazendo isso, eu vou ser agradável diante de Deus, eu vou receber alguma bênção que vem de Deus. Então a igreja de hoje está infestada de coisas que trazem penalidade, que trazem custo, que trazem obrigações, que oprimem as pessoas, que trazem fardo pesados para elas carregarem, dizendo que se elas fizerem estas coisas, se elas fizerem o sacrifício, pagarem o preço, porque tem preço a ser pago ainda. O que Jesus pagou na cruz não pagou nada, eu tenho que pagar ainda. Eu tenho que pagar preço, eu tenho que fazer coisas que me custem, que me tragam penalidade, que me oprimam, para Deus olhar e se agradar de mim. Então você vê atualmente esse asceticismo, esse rigor ascético, que traz sofrimento na vida das pessoas. Dentro das igrejas, a maior parte do tempo, cobrança, sacrifício, tudo tem um custo, tudo você tem que dar alguma coisa. Deus é movido por aquilo que você tem que dar. Sempre tem uma penalidade, sempre tem um peso, sempre tem um jejum, sempre tem uma guerra que não acaba muito. E isso ocasiona o quê? Na mente e no coração das pessoas? Prisões. É o asceticismo. Entrou aqui nessa igreja. Que outra coisa entrou nessa igreja que nós vamos passar por cima, mas só recordar? O gnosticismo. O que é o gnosticismo?
eu preciso ter uma experiência com o mundo invisível, não importa a fonte. Então eu preciso um Deus na carne que me descontrole, eu preciso de um arrepio, eu preciso ser queimado, manda fogo, fogo santo, fogo, né? Eu preciso de alguma coisa que me pegue, que me apague, né? Que mexa comigo, me sacode, né? Eu preciso ser desembocado, desemboca o vaso, né? Enche de azeite, tudo coisa que não é evangelho. Então o gnosticismo é isso, eu quero apagar, eu quero tremer, eu quero um Deus do arrepio, um Deus na carne, um Deus do calor, um Deus do fogo, né? Na igreja aqui eles faziam até culto dos anjos, prestavam culto a anjos. Tinha aquelas pessoas que revelavam, estou vendo isso, estou vendo aquilo, e controlavam a vida das pessoas com as suas religiões que Paulo fala, com as suas revelações que Paulo fala que era produto de uma mente carnal cheia de imaginações. Tinha também o misticismo que entrou lá. O que é o misticismo? Hoje em dia você vai numa igreja evangélica, tem um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do catolicismo e um pouquinho de Jesus. Você vai numa igreja que se diz evangélica, está lá uma rosa, a mesma rosa que se usa na macumba, agora é uma rosa ungida, virou de Jesus. O mesmo sal grosso para libertar que se usa na macumba, tem um corredor de sal grosso dentro da igreja. A mesma água benta, quando a gente era católico, punha lá, pegava água benta e fazia sinal da cruz, agora não é água benta, é agorada, né? Então você vê um culto que tem macumba, que tem espiritismo, que tem catolicismo, e tem um pano de fundo que vai falar assim, olha, Jesus te abençoa. Isso aí também entrou nessa igreja. A terceira coisa e a quarta coisa que entrou lá. O pessoal da lei, olha, só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. Volta para a lei, vamos nas batalhas da lei, as ordenanças da lei, as festas da lei. Vamos voltar para o Velho Testamento e ficar lá, porque o que Cristo fez não é suficiente. E o que essas coisas ocasionam na mente e no coração das pessoas? Elas vão embaçando e ocultando a grandeza de Jesus Cristo. Pouco a pouco, a igreja que está infestada desses assuntos, Jesus se torna pequeno e o diabo se torna gigantesco. É verdade, a obra da cruz ela é oculta. Para libertar uma pessoa, não precisa o que Jesus fez na cruz. Eu que tenho que ter um culto de libertação para libertar alguém. A igreja que está infestada desses ensinos é uma igreja com véu, que não consegue ver a grandeza de Jesus, a obra perfeita realizada por Ele. E eles ficam nessa batalha, nessa guerra, nessa luta infindável que não para mais. E foi o que aconteceu com eles. Então eles perderam a pessoa de Cristo de vista e ficaram envolvidos nessas doutrinas, e a grandeza de Cristo foi sendo deixada de lado. Então Paulo escreve essa carta para trazê-los à sobriedade, de volta à sensatez e engrandecer a pessoa de Jesus Cristo. Então eu digo, Jesus Cristo é maior que tudo, maior que todos. O nome dele tem toda a autoridade. Ele disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele reina sobre todas as coisas, ele é maior que tudo. Acabou o problema, é esse Jesus Cristo que nós cremos. Nós não cremos num Cristo pequeno, de braço de ferro com o diabo, e o diabo está vencendo, um Cristo que me liberta hoje, amanhã ele me entrega na mão do diabo. Nós não cremos nisso, isso aí é o falso evangelho. Nós não cremos num Cristo que cobra o que eu não posso fazer, que pede para me sacrificar o que eu não tenho, não posso ter. Eu não creio nisso, isso não é evangelho, isso é o falso evangelho, a falsa religião evangélica. Então Paulo, sabendo disso, escreve essa carta para mostrar o que eles estão perdendo de vista. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Então olha aí no capítulo 1 dessa mesma carta, Colossenses, Paulo vai começar a dizer coisas grandes e mostrar quem é Jesus Cristo. Olha lá, versículo 13, que nós temos direto aqui. Ele, quem? Jesus Cristo. O que ele já fez por nós? Não vai fazer.
não vai fazer se eu fizer muito jejum, não vai fazer se eu clamar muito, não vai fazer se eu subir no monte, não vai fazer se eu for num culto de batalha espiritual, não vai fazer se eu for num culto de libertação. Ele já fez, já está feito, já está consumado, já aconteceu, já foi feito. O que ele fez? Não vai se cansar de ouvir isso. Ele, Colossenses 1,13, nos libertou, já libertou. Não é o meu esforço que me liberta, não é o meu jejum, não é o preço que eu pago, não é o óleo da unção, não é a água do Rio Jordão. Ele já me libertou de onde? Do império das trevas. Acredita nisso? Alguém perguntaria: pastor, estou escandalizada com o que o senhor está dizendo. Lá na minha igreja, todo final de culto, o pastor fala: quem quer ser liberto, vem na frente. E tem gente de 20 anos lá que vai todo culto na frente. Aí chega lá, ele põe a mão na cabeça: sai diabo disso, sai diabo daquilo, sai tudo. E no domingo seguinte ele faz de novo, as mesmas pessoas estão lá. É porque ele vê as pessoas assim. Ele acha que as pessoas são assim. Ele não crê no Evangelho. Ele não crê que Jesus libertou. Então a cabeça dele é esse lixo. E os que estão lá estão com esse peso atormentador na cabeça, porque não conhecem o Evangelho. Então, pastor, eu não preciso de nada disso, não. O que você precisa é conhecer a verdade. Você vai ser liberto pelo conhecimento, não por gritaria de ninguém, nem por quanto óleo se passaram na sua testa. Então ele te libertou do império das trevas, te transportou, tirou você de uma posição e pôs você em outra, te transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino nós temos o quê? A redenção pelo sangue. Já temos a redenção, o fim da escravidão. E os pecados é a remissão. Tudo que foi pecado na tua vida, presente, passado, até os teus erros futuros, houve a remissão. Ele limpou tudo, te limpou, te justificou para sempre. Já fez isso. Não vai fazer. Já fez. Agora quem é que fez isso por você? Agora Paulo começa a mostrar a grandeza de Deus, a grandeza de Jesus Cristo. Entenda isso. Olha o que Paulo fala no versículo 15. Ele, de quem ele está falando? O que nos libertou do império das trevas. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem Cristo é? Ele é a parte visível de Deus. Ele é a imagem de um Deus invisível. Ele é a parte visível de Deus que se manifestou em carne. Ele é a imagem do Deus invisível. Então, eu não posso ter uma visão de Deus se não tiver uma visão de Cristo. Eu não posso compreender Deus se eu não compreender quem é Cristo. Cristo não era só aquele homem lá de Nazaré, com aquela mãozinha, aquela roupa branca. Ali estava Deus em forma de homem, Deus encarnado. O poderosíssimo assumiu um corpo humano e veio aqui na terra buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Então ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora presta atenção: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele criou os dois mundos, as visíveis e as invisíveis. Nossa, pastor, que coisa é essa? Então nós vivemos nesse mundo visível, o mundo material, mas existe um mundo invisível, ultra, um mundo perfeito, uma dimensão perfeita, gloriosa, um reino invisível, onde Deus está. Ele é o criador das duas coisas. Ele criou o mundo invisível e criou o mundo visível, o criador de todas as coisas. Então, pastor, aqueles
aqueles seres celestiais, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins que aparecem na Bíblia, foi Ele que criou, todos eles foram criados por Ele. Então, pastor, quer dizer que até aquela formiguinha minúscula, que trabalha o inverno inteiro, o verão inteiro e some no inverno, foi Ele que criou, desde as coisas gigantescas, infinitas, até um pequeno insetozinho, foi Ele que criou todas as coisas. Então Paulo está dizendo, vocês estão acreditando em culto dos anjos? Tem alguém na igreja de vocês, dominando vocês por revelações falsas? Vocês estão perdendo de vista o que criou todas as coisas, o mundo visível e o mundo invisível. O que vocês estão fazendo? Vocês não enxergam a grandeza de Jesus Cristo? E ele continua dizendo, pois nele foram criadas todas as coisas, nos dois mundos, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, todos os principados e potestades. Presta atenção. Quando se fala em principado e potestade, são autoridades celestiais. Tudo foi criado por Ele. Presta atenção. A mente de cada anjo foi criada por Ele. Ele sabe tudo que um anjo pensa. A mente dos arcanjos, do anjo Miguel que visitou Maria ali, a mente dele foi criada por Jesus Cristo. Ele sabe tudo que se passa na mente de um anjo. A tua mente foi criada por Ele. Ele sabe tudo que se passa. Ele te conhece muito, sabe tudo que se passa na sua mente. Ele criou todas as coisas. Você acredita nisso? Para Deus não tem surpresa. Para você pode ter surpresa, mas Deus não, nossa, que surpresa, isso aconteceu. Não. Para Deus não tem surpresa, Ele sabe de tudo. Ele criou todas as coisas, Ele tem o controle, o domínio sobre todas as coisas. Acredita ou não? Acredita ou não? Então, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Olha lá, Ele é antes de todas as coisas. Ele é o quê? Antes de todas as coisas, e nele tudo existe, nele tudo subsiste. Então, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, só para você entender, por exemplo, o Sol, sem o Sol, o planeta Terra não tem vida, ele morre, mata tudo, não mata? Não morre tudo, inclusive nós, não tem onde se esconder, vai ficar tudo congelado e vai perecer. Então o Sol é o ponto central da vida da Terra, ele é a energia que dá vida aos vegetais, aos animais, a todos nós, ele é a vida da Terra. Se você tirar o Sol, tudo morre, aqui não tem mais vida, nós morremos. Assim é Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, é a energia máxima, é o poder máximo de todas as, Ele que dá vida a todas as coisas. Se tirar Ele de cena, tudo morre, nada tem vida, mas Ele é o centro, é a energia, o poder máximo que sustenta todas as coisas, é Jesus Cristo. Nele tudo existe, nele tudo subsiste. Continua. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter o quê? A primazia, porque aprove a Deus que em Cristo residisse nele o quê? Toda a plenitude da divindade. Então presta atenção. Eu já falei tanto isso. Cristo está acima de todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas, o domínio sobre todas as coisas. Nós não cremos num Cristo pequenininho, fraquinho, que eu tenho que vigiar tanto, porque Ele não tem condições de me vigiar, de me guardar. Entende? Eu não creio nesse Cristo que deixa uma macumba pegar no crente, um monte de crente com medo de macumba. Eu não creio num Cristo fraco. Vocês estão entendendo? Que deixa o mal toda hora pegar o crente, então ele tem que jejuar muito para ter poder. Isso é tudo,
Isso é quem não tem visão, é assunto de quem não conhece Deus, é assunto de quem está cego com relação à grandeza de Deus. Eu não acredito num Cristo fraquinho desse, entende? Não, que precisa passar uma noite acordado para mover o coração de Deus, para Ele fazer alguma coisa por mim. Eu não creio nisso. Eu não creio num Deus que espera que eu pegue o envelope e ponha um dinheiro ali, presta atenção, meus irmãos, para comprar uma bênção dele, porque Ele só se move pelo meu sacrifício, pela minha oferta. Entende? Isso é mentira. Isso não é Deus, isso é religião. Jesus está acima de tudo isso. Ele é grandioso, nele habita a plenitude da divindade. Ele é Deus. Está claro? É nisso que nós cremos, que cuida de nós o tempo todo, que nos comprou com o seu próprio sangue. Os colossenses perderam isso de vista. Você pode ver, todas as igrejas que estão afundadas nessas coisas que eu te falei, eles não veem a grandeza de Deus. Para eles o diabo é maior do que tudo, porque o diabo está lá o tempo todo dentro da igreja. O que mais tem lá é demônio, porque eles só falam nisso. É ou não é? Só falam nisso, só falam no demônio, no diabo, no Satanás, né? Só falam nisso, porque a cabeça deles é isso. Eles não enxergam a grandeza de Jesus Cristo. E o que Ele fez por mim e por você? Olha lá versículo 20. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Olha o que Ele fez. Ele fez a paz na morte dele na cruz. Através do sangue dele, Ele removeu toda a parede de separação entre o homem e Deus. O pecado foi removido. Tudo que era obstáculo na cruz foi removido. E Ele fez a paz dos céus com a terra. Acabou a inimizade. Acabou a parede da separação, acabaram-se as muralhas, Jericó não existe mais, Golias não existe mais, não existe mais obstáculos, tudo foi removido na cruz. E Ele fez a paz entre céus e a terra. Você acredita nisso? Você pensa que tem uma parede assim, e Deus está lá atrás da parede, né? Por exemplo, você vai ver lá na Velha Aliança, o que fazem separação entre vocês e o vosso Deus são os seus pecados. Na Velha Aliança é isso mesmo. Pecado não havia sido removido na cruz, mas na Nova Aliança, essa parede de separação que era pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo removeu. Todas as prisões e obstáculos foram removidas na cruz. Eu preciso acreditar no sacrifício. E agora Deus está em paz comigo e nós estamos em paz com Deus. Cristo fez a paz. Deus não está te acusando de nada, te cobrando de nada, te oprimindo de nada. É o homem que está fazendo isso. É o homem que está te cobrando. É o homem que está te oprimindo, usando a Bíblia. É o homem que está exigindo, ele que está te escravizando, ele que está te atormentando. Não é Deus, porque a parede da separação caiu e a paz entre Deus e os homens, entre os céus e a terra, já foi feita. Pastor, e essas coisas ruins que acontecem na terra, sabe o que é? É o homem carnal, defeituoso, que se mata, que se destrói, que se rouba, que se perverte. Essa natureza humana inflamada que produz tudo isso aí que você está vendo, toda a propina, todo o roubo, toda a malandragem, toda a sujeira, entende? Tudo que você vê no meio político, você pode ter certeza. É o homem natural caído em atividade, programado para fazer o mal, programado, mas no quesito de Deus está tudo reconciliado. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Agora no versículo 21, leia e entendam. E a vós outros também, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento. O que é ser estranhos e inimigos no entendimento? A gente não conhecia o Evangelho. O que tinha na nossa cabeça, o entendimento que tinha lá, era coisas que escondiam o Evangelho e nos tornavam inimigos do Evangelho, inimigos no entendimento. Uma mente travada, fechada, com conhecimento fechado, que praticava e cria em coisas inimigas de Deus pelo entendimento errado. Como nós éramos, olha o que ele diz, nós éramos, não somos mais. E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento por causa das vossas obras malignas. O que ele fez? Já foi feito.
Agora, porém, vos reconciliou. Aonde? No corpo da sua carne. Presta atenção nisso, o corpo da sua carne é a natureza humana, é o Cristo que morreu na cruz. Onde é que os pecados foram pagos? Onde é que o castigo que nos traz a paz se manifestou? No corpo, na carne dele. Foi na carne dele, naquele corpo da cruz, que os pecados foram cravados, que o castigo caiu sobre ele, o castigo que nós merecíamos caiu sobre ele. E havendo feito a paz pelo... Não, estou errando o versículo, volta. E agora nos reconciliou, versículo 22, no corpo da sua carne, mediante o quê? A sua morte, o Cristo morto. Enquanto ele estava vivo, isso não aconteceu. Mas quando ele morre, ele cumpre tudo. No corpo da sua carne, para apresentar-vos perante ele. Agora ele me apresenta perante ele santo, inculpável e irrepreensível. Como que Deus me apresenta para ele agora santo, inculpável, sem culpa e irrepreensível? Então os colossenses perderam a grandeza de Deus de vista. Vocês entendem isso? Eles ficaram envolvidos nas doutrinas diversas e estranhas. Gostaram que todas essas doutrinas diversas e estranhas, elas têm a mesma função: encobrir das pessoas a obra perfeita da cruz, o sacrifício perfeito. Todas elas têm o mesmo foco: encobrir o que já foi feito na cruz. Então eles perderam Jesus de vista. E você está vendo quem é Jesus? De novo eu afirmo, nós não cremos num Deus fraco, pequeno, que não me guarda, não faz nada por mim, e deixa o diabo toda hora na minha vida, e se eu não vigiar muito eu vou dar uma brecha, e eu tenho que passar óleo na minha casa inteira para proteger, porque o meu Deus, que eu creio, não tem poder para me proteger. Ele depende que eu passe um óleo, o óleo de Israel, que vai me guardar. Olha, eu não creio, eu tenho que levar uma rosa para dentro de casa, que Jesus é a rosa, e a rosa vai fazer alguma coisa por mim. Olha a cabeça das pessoas, olha quem prega isso. Se fala alguma coisa do evangelho, não fala, é um monte de mentirosos, não falam a verdade do evangelho. E Deus não faz nada por mim. Deus faz, ele é grande. Agora, se eu não tenho a visão dele, ele se torna pequeno pela ignorância daquilo que a pessoa tem de não conhecer a ele. Agora volta lá, nós estamos no capítulo 1, capítulo 2 agora. Olha lá o que Paulo fala. Ora, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Agora Paulo vai mostrar algumas coisas aqui importantíssimas. Como eu recebi Cristo, eu vou andar nele. De que forma eu vou andar nele? Olha lá, 3 palavras: nele radicados, nele edificados e nele confirmados na fé, tal como vocês foram instruídos. Então, o que é andar radicado nele? O que quer dizer radicado? Quer dizer enraizado. Enraizado totalmente nele, em nenhuma outra coisa. Uma vez eu estava numa estrada assim, tinha uma enorme pedra com uma fenda no meio assim. E por incrível que pareça, eu olhei aquilo. Geralmente quem está dirigindo quase não olha, né? Mas eu estava na faixa mais aqui, vazio, mas devagar eu olhei ali, aquela pedra foi acompanhando um pouquinho. Naquela fenda da pedra tinha uma planta com uma flor. Ali não tinha nada de terra. E aquela flor bonita, como se estivesse plantada na pedra. As raízes dela entraram ali naquele vão da pedra, uma pedra grande, e ali ela conseguiu ter vida e produzir uma flor. Aquilo era para parar e tirar uma foto. É essa mentalidade que Paulo está dizendo, nele radicado. O que quer dizer isso? Eu estou enraizado em Cristo, ninguém me arranca dele. Ninguém me desvia da fé dele. Ninguém me desvia daquilo que ele já fez na cruz. Ninguém me desvia de que ele me libertou do império das trevas. Ninguém me faz crer em nenhuma outra coisa, porque eu estou enraizado, radicado nele. Ninguém me remove, ninguém remove as minhas raízes de onde elas estão, que é Cristo. Então Paulo está dizendo, nele radicados.
enraizados nele até o fim. Não abram mão, é só ele que eu creio, ele é o centro de todas as coisas. A igreja evangélica só crê em Cristo e nenhuma outra coisa mais. O resto é mentira. O resto é mentira. Nele radicados, nele edificados. O que é uma coisa edificada? Uma coisa construída. Construído, nós somos construídos nele, né? Construídos nele. Então, nós, é como se fosse uma construção, nós fomos postos em Cristo e construídos nele. O que é uma construção? Tem as vigas, os ferros, o concreto, uma coisa entrelaça na outra, e aquilo se torna uma construção fortíssima, não racha, não cai, difícil de tombar aquilo. É isso que Paulo está dizendo. Nele construídos, firmados, entranhados na pessoa de Jesus Cristo, edificados nele. Sim ou não? E confirmados na fé. O que quer dizer? E firmados na fé. O que quer dizer firmados na fé? Fixado. Lá vou eu contar a historinha de novo. Eu tirei lá umas canaletas da minha garagem para pôr uma lajezinha assim, para a gente poder tomar um sol em cima, né? E fez lá 3 sapatas de um lado e 2 de outro. Por quê? Porque na ponta ali, já na ponta do terreno do portão, já tinha uma viga grande e boa, mas ela precisava ser feita ainda muito mais para cima dela. Então o pedreiro lá fez toda a armação, as vigas de todos os lados, e aqui não precisou fazer a mesma coisa que as outras vigas, pôr os mesmos ferros. Por quê? Porque já tinha uma sapata ali, só precisava construir alguma coisa sólida em cima. Eu falei, como é que você vai fazer isso? Você tem que quebrar até chegar no ferro. Ele falou, não. Ele não me chamava de pastor, nem sabia que eu era pastor, né? E nem precisava saber, né? Ele falou, não, tem uma coisa chamada compound. Quem é da área da construção sabe. O que é o compound? É 2 químicas líquidas que se misturam e viram uma coisa que nem concreto. Eu nem conhecia isso. Ele falou, não, fica tranquilo, pastor. Chegou lá com uma broca, furou um buraco maior do que o ferro que ele ia pôr lá, 4 furos bem fundos, comprei o tal de compound, fez aquela mistura e foi com um funil enchendo aqueles 4 buracos. E eu fiquei só assistindo aquilo. Quando aquilo transbordou, ele veio com o ferro que faria a coluna na parte de cima, encaixou naquilo, aquilo transbordou para o lado dele. Ele falou assim, pastor, daqui 24 horas você vai ver que isso aí vai estar que nem o ferro. Eu falei, será? Né? Aí passou as 24 horas, eu fui lá, gente, agarrei aquilo, mexia naquilo que escorreu para fora, aquilo virou um concreto. 2 químicas, aquilo virou um concreto, não precisou nada mais que aquilo. Aquilo ficou tão firme, ele construiu uma coluna em cima daquilo e resolveu o problema. Ficou fixado de uma tal maneira, uma química que criou uma situação como um concreto. Eu não sabia que isso existia. O que Paulo está dizendo quando ele fala firmados na fé? Firmados na fé é justamente isso, fixado em Cristo. Uma química nos ligou nele, nós estamos tão fixados nele, que nada remove a gente da verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo. Nada remove. Então Paulo está dizendo, olha, como vocês receberam Cristo Jesus Senhor, assim vocês andem nele radicados, edificados, confirmados na fé. Agora olha o que Paulo fala, tal como fostes instruídos. Eles já tinham sido instruídos a respeito disso. E ele fala, o que vai acontecer quando nós estamos assim? Ele fala lá, olha o versículo, crescendo em ações de graça. Então o que vai acontecer? Quando nós estamos radicados, firmados, enraizados, nós vamos crescer. A graça de Deus começa a ter uma ação na minha vida. A graça de Deus começa a ter uma ação na minha vida, nós vamos crescer em ações de graça. Não é eu que estou lá agradecendo. A graça começa a se manifestar em todas as áreas da minha vida, na minha mente, na minha família, no meu trabalho. Sem eu ficar, tem misericórdia, socorro, me ajuda, olha para mim, o teu pequenininho, Senhor, me ajuda. Tudo oração de fracassado que não conhece o Evangelho. A graça começa a agir na minha vida, vai começar a agir abundantemente na minha vida. Entende isso ou não?
que aconteceu que os colossenses perderam a grandeza da pessoa de Jesus Cristo de vista. Perderam isso de vista. Efésios capítulo 1, versículo 3. Tudo que Deus tinha que dar para nós e fazer para nós, Ele já foi feito na pessoa de Jesus Cristo. Libertação está em Cristo. Tudo que você pode imaginar. Deus nos deu um pacote completo, é Jesus Cristo. E tudo está nele, tudo está nele. Nós fomos transportados e postos nele. Nós estamos nele. Então Deus não tem que me dar mais nada. Eu só preciso descobrir o que já me foi dado em Cristo e viver pela fé naquilo que já me foi dado. Eu não preciso ficar, Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Você tem problemas, fala assim, eu estou em Cristo, Senhor. Já estou nele e tudo já me foi dado. Olha, está tudo nas tuas mãos. Eu nem vou ficar te enchendo dizendo, ó Deus, faça isso, ó Deus, faça aquilo, Deus me ajuda, ó Deus, olha minha filha, olha, não, eu estou em Cristo, o Senhor me conhece. E essa graça vai abundar, vai esparramar por todos os lugares. Eu não vou ficar lastimando coisas, choramingando coisas diante de Deus. Eu já estou em Cristo e tudo já me foi dado nele. Então, Efésios 1:3, o que diz o Efésios 1:3? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele já fez por nós, o que Ele já nos deu? Que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, aonde? Nas regiões celestiais em Cristo. Então todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo. Tudo que Deus tinha que nos abençoar já foi. Você entende? Então vai acreditando nisso. Geralmente a gente olha para o problema, a dificuldade, e isso se torna um gigante. Aí você fica só olhando para aquilo e não olha para Cristo. E você fica dominado com medo daquilo. Aquilo começa a possuir a tua mente, as tuas emoções, e vai produzir toda coisa negativa na tua alma que você possa imaginar. Quando você está assim, olha para Cristo. Fala, estou em Cristo, toda abundância está em Cristo. A solução da minha vida está nele. Olha lá, estou vendo, minha filhinha não está num caminho certo, não me ouve. Ai, não vou falar, olha por minha filha, olha por ela. Ai, socorro, pastor. Não, eu estou em Cristo. Senhor, eu estou em Cristo. Está tudo nas tuas mãos. Eu vou ficar tranquilo, eu estou em Cristo. A graça de Deus vai abundar na minha vida, já foi me dado. Confia. Pare de ficar nesse desespero pedindo coisas sem parar para Deus. O tempo todo me dá. Pare com essas campanhas. Vai tomar posse da bênção, vou alcançar isso, vou alcançar aquilo, vou alcançar para minha família, vou fazer campanha para o meu marido, campanha para minha bisavó. A bisavó morreu, né? Vai fazer campanha disso, campanha do papel, campanha da toalha, campanha do sapato, da meia ungida, da fronha, campanha da camiseta. Pare com essas coisas que não é evangelho, que isso cansa, isso é mentira, isso não existe, isso é invenção da mentira do evangelho falso. Você está em Cristo, então todas as bênçãos já foram te dadas nas regiões celestiais. Romanos, as mesmas coisas que a gente fala direto aqui. Romanos capítulo 8, acredite nisso que está aqui, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação existe. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo, onde nós estamos, tudo foi dado nele, me livrou da lei do pecado e da morte. Me livrou qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés, que me condenava e me julgava e me condenava. Então agora você está em Cristo. Não há mais nenhuma condenação para você. Você não é mais condenado, você é liberto do Senhor, é salvo. Não existe mais condenação. Você nunca vai perder a salvação, porque ela foi lhe dada de graça, é um dom de Deus, e esse dom dado é irrevogável. Ele nunca mais vai tirar isso de você, mesmo com os seus defeitos e falhas. Então eu não estou mais debaixo de condenação. Agora, pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo. Por quê? Olha lá, a lei do Espírito da vida, uma outra lei entrou em mim, a lei da vida. O que ela fez?
me libertou da lei do pecado e da morte. Já me libertou da lei do pecado e da morte. Você já foi liberto da lei que te condenava. O escrito de dívida que era contra nós, que contava de ordenanças, nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Acabou na cruz o escrito de dívida. A lei do pecado e da morte acabou na cruz. Você não está mais debaixo de condenação. Você está em Cristo. Olha como Ele é grande. Então você não está mais debaixo de condenação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Capítulo 5. Versículo 17. É assim, se alguém está em Cristo, olha a nossa fé nele, erradicados, enraizados, firmados na fé. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha a nova criação, um novo homem. As coisas antigas já se passaram, tudo que te escravizava, tudo passou, eis que tudo se fez novo. Então você agora foi posto num cofre, o cofre forte, você está em Cristo. Só Deus tem lá o código que abre esse cofre. Só Deus tem o código. Então você está em Cristo, você é uma nova criação, uma nova criatura lá dentro, um novo ser interior. As coisas, elas, todo o teu passado, tudo que você sofreu, pecado, tudo isso, as coisas, elas se passaram e tudo se fez novo. Está tudo nele, essa é a nossa posição. Então você tem que olhar para isso e crer. Crer diante de qualquer situação, você tem que assumir a sua posição em Cristo. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Em Cristo eu já fui liberto do império das trevas. Em Cristo não há mais condenação para mim. Em Cristo eu sou guardado, já fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu estou em Cristo, guardado pelo poder de Deus. Você tem que crer nisso. Como é viver pela fé? É diante de qualquer situação da sua vida, você impor essa verdade para essa situação. Acreditar, andar como se estivesse nos lugares celestiais, como diz, andar sem condenação, andar abençoado, enfrentar tudo que tem que enfrentar, apoiado em quê? Naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você vai começar a mudar a tua mente, aquietar a tua alma. Você vai descobrir uma nova dimensão de fé e de vida que o Evangelho proporciona. Acredita ou não? Olha como isso é. Você está entrando nessa dimensão. Está entrando ou não? Está enxergando isso ou não? De acordo com a tua mente, se foi o quanto ela foi renovada, você pode estar enxergando ou não enxergando. Mas tudo isso é real, é a expressão exata do mundo invisível. Efésios capítulo 1, você está em Coríntios, volta lá. Quero te mostrar a nossa posição em Cristo. Efésios capítulo 1. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Presta atenção. Uma suprema grandeza de poder para com aqueles que acreditam. Uma suprema grandeza de poder para aqueles que acreditam. Aí ele diz: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Agora presta atenção, a posição de Cristo, que é a nossa posição. Então Cristo está sentado à direita nos lugares celestiais. Então, se ele está sentado à direita nos lugares celestiais, ele não voltou ainda. Como ele pode estar sentado à direita da majestade nas alturas e ter voltado? Isso que eu quero que vocês pensem. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima do quê? Acima de todo principado, potestade, poder,
domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, pera um pouquinho, pastor, isso é muito para mim. Então, Cristo está sentado acima de todo o principado, tá? Da autoridade máxima sobre eles, de toda potestade, tá? De todo poder, do domínio também, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, naquele século que ele estava vivendo, nós estamos em outro, já se passaram muitos séculos, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro e nos vindouros, sim, está acima de tudo. Olha a grandeza do que é crer em Jesus Cristo. E aí ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu o quê? A igreja. A igreja, qual é o seu corpo? Qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, para ser o cabeça, se ele é o cabeça, ele não pode ser os pés. Entenda isso. Se ele é o cabeça, ele não pode ser cabeça e pés, porque o corpo tem vários membros diferentes. Se ele é o cabeça, o que pensa, o dominador, a autoridade máxima, e tudo está debaixo dos pés dele, Deus que abre o seu entendimento. Então os pés dele somos quem? Quem são os pés deste corpo de Cristo? Somos nós. Quem são os pés que todas as coisas estão debaixo dos pés? A igreja. Somos nós. Será que... Aí eu penso assim, eu estou falando isso, mas aí tem aquele irmãozinho que fala assim: nossa, eu estou sem nenhum tostão no bolso, e está tudo debaixo dos meus pés. Você entende o que eu estou te dizendo? Você enxerga isso que eu estou te dizendo? Está. Pastor, eu estou numa luta, eu estou até desempregado. Estou angustiado, mas pastor, como é que eu vou crer que eu sou a igreja e está tudo debaixo dos pés? Não está escrito. Se está escrito, é verdade. É ou não é? Mas eu não estou vendo. Olha para você ver onde está a tua mente, como ela está longe do mundo celestial, das revelações. Você só está vendo a dificuldade. Mas a palavra está dizendo que tudo está debaixo dos seus pés, que é a igreja, que somos nós. Pastor, não. Então quer dizer, eu preciso que você enxergue isso. Quer dizer que eu sou capaz de enfrentar todas as coisas, pastor? Se você entender isso, você é. O problema é que você não conhece a coisa chamada alma. Alma, o mundo emocional doente, mentiroso, que te afunda num monte de mentira e te mantém escravo de cabeça baixa e não deixa você entrar nessa dimensão espiritual. Então fica naquele sentimento vai, sentimento vem. Mas quando a palavra divide alma e espírito, põe alma para cá, espírito para lá, então no espírito você vai ver que isso é verdade. Você vai ver que isso é verdade. Os seus sentimentos são postos de lado. O maior perigo é o que você sente. Irmã, essas coisas que você sente, irmão, essas coisas que você sente, que quer negar a palavra de Deus, isso é a maior mentira que existe, está na tua alma. Enquanto você não crer na palavra, ficar firme contra essas emoções te dominam e você não enxerga a verdade da palavra de Deus. Pastor, o senhor falou que eu fui liberto do império das trevas, mas eu não me sinto. Esse sentimento é mentiroso, porque se a palavra diz que foi. Agora o que você tem que fazer? Eu creio na palavra. Agora eu entro contra esse sentimento, vou dominá-lo, porque se a palavra é verdade, eu vou viver essa libertação, porque é mentira o que eu estou sentindo. Você descobriu que você sente a maior mentira, e tudo é contra Deus e contra você também. Tudo que você sente é contra você, medo contra você, tristeza contra você, solidão contra você. Esses sentimentos querem me matar, né? Sendo que a palavra não é sentimento, ela te põe numa posição acima de todas as coisas. O evangelho te põe.
Então quer dizer, pastor, que de acordo com esse texto, tudo está debaixo dos pés de Jesus? Está. E ele é o cabeça, e os pés faz parte da igreja. Então tudo está debaixo dos pés da igreja. Como eu posso passar isso para você? Vem uma dificuldade grande, né? A nossa alma fala assim: ai, coitado de você, você está sofrendo, você é um coitadinho, tem misericórdia de mim, ai, essa coisa está difícil. Mas se aquela coisa vem e fala assim: ó, para aí, eu te conheço, sentimentos, emoções, desde que eu nasci vocês estão me perturbando, mas agora eu estou enxergando. Então o que eu vou fazer? Eu vou te controlar agora. Sou eu que mando agora. Vem angústia, vem bastante angústia agora, vem. Eu vou te destruir. Você entende ou não? É tua carne mentirosa. Vem tristeza, pode vir tristeza, eu não vou mais me dobrar diante de você. Você vai descobrir o quanto você é livre e a palavra de Deus é verdadeira. O problema é que essas coisas vêm, eu falo assim, amém, e me entrego todo dia para elas. E fico cativo de uma mentira, sendo que eu estou liberto totalmente pela palavra de Deus. A minha fé é a palavra, a minha vida é a palavra, não é emoção. Enquanto você não dominar isso, você não entende a linguagem que eu estou tentando passar para você, não entende. Então tudo está debaixo dos pés, tudo está debaixo dos pés. Agora ali no capítulo 2, se ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, e nos lugares celestiais tudo está debaixo dos pés dele, olha o versículo 6 do capítulo 2, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais então nós estamos assentados nessa posição com ele, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Enxerga isso, em nome de Jesus, enxerga isso. Agora volta no texto, onde nós começamos, Colossenses, Efésios, Filipenses, Colossenses. Aí Paulo continua a leitura depois do versículo 6 e 7 do capítulo 2. Aí ele começa a alertar, porque a gente tem que tomar cuidado, presta atenção. Cuidado que ninguém vos venha enredar. A outra tradução está fazer presa sua. Vamos ficar com a enredar. Eu já te expliquei isso. O que é enredar? O pescador vai no rio, arma aquela rede lá, com malha pequena, os peixinhos vêm tranquilo, subindo o rio ou descendo, encaixa na rede, prende ele na guerra aqui, ele não vai nem para trás e nem para frente, ele ficou preso, enredado. Ele está enredado na rede. Aí depois, no dia seguinte, o pescador vai lá e traz aqueles peixes, tudo enredado. O que Paulo está dizendo? Cuidado que você tem que tomar. Cuidado que ninguém vos venha enredar, prender você na rede religiosa. Toma cuidado. E qual é a rede que eles lançam? Qual é a rede que eles jogam para cima das pessoas? Olha lá, ele diz, filosofias, vãs sutilezas. Olha a vã sutileza. Eu não me canso de falar isso aqui. O indivíduo aparece, não, cansei dessa caneta, pegar a chave. O indivíduo aparece num púlpito ou numa televisão, ó a sutileza. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu consagrei 1000 chaves dessa. Presta atenção para você ver a sutileza. Essa chave vai abrir a porta da tua casa. É ungida. Deus falou comigo. Dá uma oferta de R$1.000 e eu como a Bíblia. Se você levando essa chave dando essa oferta de R$1.000, essa oferta de R$1.000, você não vai ter a sua casa própria. Eu vou ficar 40 dias na cabeça sua, em todo culto, a sutileza. Você está entendendo isso? Milhares vão acreditar nisso. Vocês estão vendo a sutileza? Eu venho em nome de Deus, eu sou homem de Deus, estou no altar, né? Vocês entendem ou não? E eu venho apresentar uma mentira para a tua cabeça, e vou fazer a tua cabeça, e vou pôr alguém para testemunhar.
Conta aqui, meu irmão, o que você fez. Olha, eu dei R$1.000, peguei a chave da casa própria. Conta o que aconteceu. Já estou numa cobertura, pelo amor de Deus. Estou com uma moto de não sei quantos carros. Tá vendo, irmãos? Irmãos, vocês estão entendendo ou não? Sabe que a sutileza é isso, é criar ilusão na cabeça das pessoas, é iludir ela com promessas que vão acontecer coisas na vida delas, né? É iludir ela com mentiras, falso evangelho mentiroso. Eis que estou aqui na frente, você de camisa amarela, rabaxabalabacaia, e não corta, Walter, ripalapalaia, andachuri micandalabacuri micandalabá. Falo bem, hein? Tô te enganando, hein? Eis que, não é uísque, não é eis que te digo. Você de camisa amarela, tô vendo. Eis que desce um anjo do céu agora, não corta a volta, não vai, se você cortar eu te pego amanhã. Olha a sutileza, vocês estão entendendo a sutileza? Deus manda te dizer, eu vou dominar uma igreja inteira. Eu vou controlar a cabeça. Essa igreja vai pensar que eu sou o bom, que eu vejo tudo, que eu estou falando dos mistérios com anjo, né? Eu vou começar a revelar, vai uma multidão atrás de mim. Até os artistas aparecem atrás de mim. Sabia disso? Aí eu começo a dominar todo mundo e pedir isso, pedir aquilo. As sutilezas, as vãs sutilezas, as filosofias, as tradições, as coisas que você vê no evangelho dia e noite e dia, pela televisão. Põe seu copo com água em cima da televisão. Eu vou orar a Deus, consagro esse copo com água. Lá vai, água é bom, pelo menos vai limpar o seu zen, o seu estômago, né? Mas que essa água ungida vai fazer alguma coisa por você, não vai, é pura ilusão, puro feitiço, vocês entendem, pura macumbinha disfarçada. Então ele fala, não vai cair na rede. Se vocês acreditarem nisso, se vocês entrarem nessas coisas, vocês vão ficar que nem o peixe, enredado, não vai para trás, não vai para frente, vocês vão ficar mortos nessas coisas. Cuidado que ninguém vos venha enredar com as sutilezas, as filosofias, as tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo, com os rudimentos do mundo. Então olha a igreja do Brasil hoje, olha a maior parte, está tudo enredado com essa conversa. Olha os programadores de televisão, é só para enredar as pessoas. Vai no culto deles lá que não aparece na televisão para ver o que eles fazem. É só rede. E você vê uma multidão enredada na mentira, enredada no falso evangelho, não vai para trás e nem para frente, uma multidão que não pensa, sendo exploradas financeiramente, então enredado. Então Paulo fala, vocês perderam o Cristo de vista, cuidado que ninguém vos venha enredar com filosofias, sutilezas, tradições dos homens, os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora ele fala, porque nele, em Cristo, o que? Habita corporalmente, o que? Toda a plenitude da divindade. Cristo é o Deus pleno. Cristo é Deus pleno. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Você vai cair nessa fé falsa? Vai cair nesses ensinamentos falsos? Vai cair nessas igrejas mentirosas? Eu falo assim, não aguento mais ouvir isso. Tem que se falar essas coisas. Não se tem nome de ninguém, não é? Mas é o evangelho mentiroso. Quem está lá não está aguentando mais. Quem está lá está entrando em depressão. Quem está lá não aguenta mais viver com essa neurose na cabeça. Porquanto nele, em Cristo, habita o que? Corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele diz, também nele vocês foram aperfeiçoados. No Espírito nós já fomos aperfeiçoados. Estamos perfeitos no Espírito. E ele diz, fostes aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele é o controlador, o cabeça de todo o principado e potestade. Então Cristo é tudo.
Cristo é a autoridade máxima, é o poder de Deus, é o centro de todas as coisas, é o controlador e administrador de todas as coisas. A nossa fé não está em nenhuma outra coisa, não está em nome de igreja, não está em coisas oradas e ungidas, não está em campanha da mentira, não está em bispo, não está em apóstolo, nem nada dessas coisas, nem em nós mesmos. A nossa fé está em uma única pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Fala assim, amém. Vamos ficar em pé rapidinho.